I got the Strangler, Wabash and Van Buren. Na turbulenta madrugada de 9 de novembro de 88, o famosíssimo criminoso Charles Lee Ray, o foragido estrangulador de Lakeshore, estava prestes a ser pego. Enquanto corria em direção ao seu parceiro, que o estava esperando no carro para fugirem juntos, Charles foi atingido por um disparo pela polícia. Seu comparsa, que estava esperando ele, fugiu sozinho e Charles, por sua vez, machucado, se escondeu numa loja de brinquedos chamada Playland. A perseguição policial era liderada pelo detetive Mike Norris, que estava muito próximo de capturar o criminoso. Perdendo muito sangue, prestes a morrer, Charles proferiu algumas palavras ritualísticas direcionadas a um boneco, provocando uma grande tempestade que atingiu a loja de brinquedos e a fez arder em chamas. Mike Norris, o detetive, sobreviveu. Charles Lee Ray, em contrapartida, foi encontrado morto. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror e... Ei, vocês querem brincar? Se preparem por favor, caros amigos, porque hoje a bruxa está solta neste canal. Estamos em outubro e eu sempre prometo pra mim mesmo que outubro é mês de caprichar aqui, né? Então vamos lá. É evidente que antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também estou no Instagram e no Snapchat, que aliás é por onde o pessoal votou para que Brinquedo Assassino estivesse aqui agora, tá? Aliás, pessoas, também devo solicitar encarecidamente que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas quando eu lançar esse vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Também eles oferecem nosso e-mail para críticas, sugestões em relação ao canal, opiniões, etc., que é este aí na tela. Evitem, por favor, fazer sugestões de filmes por lá, tá? Então, sem mais enrolação, porque vocês viram aí que o vídeo tá meio grande, né? É porque se há muito para falar de Brinquedo Assassino antes mesmo de entrar no filme propriamente dito. Porque falar de Brinquedo Assassino, ou popularmente de forma errada conhecido como Boneco Assassino, não é fácil, porque a gente precisaria saber verdadeiramente do que o filme se trata. Eu queria pedir que vocês prestassem bastante atenção nas informações que esse vídeo proverá, porque fatalmente existem coisas que um filme como esse aborda que não são tão simples quanto parecem e vão além de um brinquedo que mata pessoas, tá? Antes disso, se você não quiser saber onde a história de Brinquedo Assassino ganhou inspiração... Peraí que o alarme tá tocando, ó. Pronto. Então, se você não quiser saber aonde essa história teve inspiração para existir na realidade, ou se você já sabe e quiser ir logo pro resumo do filme, eu permito que você pule essa parte e vá direto pro instante aí na tela. Então, para ambientar vocês e contextualizá-los do nosso enredo, eu quero que vocês parem tudo o que estiverem fazendo para ouvir a seguinte frase. Brinquedo Assassino é uma franquia de horror baseada em fatos reais. O que, Juquiba? Você fumou pedra? Olha, fazia tanto tempo que eu não fazia essa voz que eu nem lembrava mais como é que se faz. Eu não sei se eu fiz direito, mas não, eu não fumei pedra não. Normalmente, nos vídeos de filme que são baseados em acontecimentos verdadeiros, tentem perceber que eu sempre deixo uma certa ambiguidade no ar. Por mais que um filme seja baseado em fatos reais, ele nunca vai ser 100% fiel ao verdadeiro evento que o inspirou. Ou seja, até o que se tem documentado, nunca existiu e provavelmente nunca existirá na vida real um boneco assassino. Mas de certa forma, existiram alguns brinquedos que merecem nossa atenção por um motivo peculiar. Pessoas, eu quero que vocês conheçam Robert. Tentem me acompanhar. No começo dos anos 1900, ou seja, quase 120 anos atrás, uma rica família na cidade de Key West, no estado da Flórida, era conhecida por ser severa demais com seus empregados. E por severa, eu quero dizer que ela maltratava muito os funcionários que o serviam em sua casa. Robert era o filho da família, e ao contrário de seus pais, ele era um bom garoto. Educado, gentil, justo. Robert Eugene Otto, o nome completo da criança, não parecia nem um pouco que pertencia àquela família, e por ser assim, ele não só ganhou a simpatia de seus empregados, como também ganhou um boneco simples de pano, de mais ou menos 1 metro de altura,
vestido de marinheiro e costurado a um pequeno leão de pelúcia. Bom, o caso é que desde que ganhou o boneco, dificilmente Robert se separava dele. O brinquedo tornaria-se para o garoto um melhor amigo, um confidente no qual Robert podia passar noites em claro conversando. Por se tornarem tão próximos, o garoto deu ao boneco seu próprio nome, Robert. Só que assim, quando eu digo que o garoto conversava com o boneco, bom, de acordo com a própria impressão tanto dos pais dele quanto dos empregados da casa, ouvia-se uma outra voz além da voz do garoto quando essas conversas aconteciam, ou seja, cerveja. É claro que poderia muito bem ser o próprio menino Robert fazendo outra voz, mas os acontecimentos a seguir a estes tornariam as conversas que ele tinha com o boneco algo irrelevante. Durante a noite, os habitantes da casa ouviam móveis sendo arrastados pelos cômodos. Roupas eram encontradas rasgadas, a cozinha amanhecia toda revirada, com cacos de vidro pelo chão, talheres, enfim, uma zona. Naturalmente, o causador daquele surto ainda não se era conhecido, pois quem quer que fosse fazia isso na calada da noite, enquanto todos estivessem dormindo. Mas o menino Robert não hesitava em dizer que o responsável por tudo aquilo era seu próprio boneco. Não contente com as mesmas respostas que Robert oferecia a cada vez que coisas estranhas aconteciam na casa, dizendo sempre que o culpado era seu boneco, a família dele decidiu separá-lo de seu brinquedo, trancando o boneco de pano no sótão da casa. Descobriu-se então que a empregada que deu a Robert o simpático boneco praticava voodoo. E como dito anteriormente, como os funcionários da casa estavam fartos dos maus tratos de seus patrões, a empregada que lhes ofereceu o brinquedo amaldiçoou o boneco antes de entregá-lo à família, representada pelo pobre e inocente Robert, que deu seu próprio nome ao seu amigo inseparável. História não muito diferente de uma outra conhecida nossa que 70 anos depois de Robert, resolveu entrar em cena. Donna era uma jovem estudante universitária que ganhou de uma amiga uma boneca modelo Red Diane. Mas mesmo para os anos 70, dar uma boneca de pano para uma universitária não era algo, digamos, apropriado, né? Bom, de todo modo, mesmo achando infantil para sua idade, Donna aceitou o presente, mas não com a intenção de brincar com a boneca. Dessa forma, sempre que ela ia para a aula, Donna deixava sua boneca em cima de sua cama, mas quando ela voltava da faculdade, a boneca, pessoas, acreditem, ainda estava lá em cima da cama, lógico. Mas era perceptível que algo tinha mudado na posição em que Donna a deixou quando saiu pela manhã. Tipo, nos primeiros dias, esses movimentos eram imperceptíveis praticamente, mas gradativamente aquilo foi ficando tão brusco que a boneca que Donna deixara sobre a cama pela manhã, à noite estava em outro cômodo da casa, e não, isso não tinha interferência do vento. Aliado a isso, algumas vezes em que voltava da aula, Donna encontrava papéis antigos, tipo pergaminho, e neles pedidos de ajuda. Bom, evidentemente havia algo de errado com aquele brinquedo, e sabendo disso, Donna, junto com a amiga que lhe deu aquele presente de grego, procuraram uma médium para saber que diabo havia de errado com aquela simpática boneca de pano. A médium, por sua vez, lhes informou que a boneca era possuída pela alma de uma garota de 7 anos que, enquanto viva, residia no mesmo apartamento em que Donna agora morava. O nome da garota? Annabelle Higgins. Segundo a especialista, o espírito de Annabelle tinha ficado na boneca, pois carecia de amor e atenção que seus pais não lhe deram com vida. E assim sendo, comovida com a história, Donna se prontificou a continuar com a boneca em sua casa, mas nem tudo na nossa vida é como a gente quer que seja. Uma vez aceita, Annabelle começou a agir na presença de Donna e quase chegou a matar amigos dela que visitavam seu apartamento. E então, agora furiosa, Donna contatou a igreja que exorcizou a boneca. Antes disso, um casal de caça-fantasmas ficou sabendo do caso e investigou os eventos descritos, chegando à apavorante conclusão de que não havia dentro da boneca nenhum espírito fofinho de uma criança de 7 anos. Havia sim uma entidade maligna por trás daquilo, mascarando essa suposta possessão de Annabelle Higgins, a boneca, a fim de aproximar-se o máximo possível de um humano para depois possuí-lo. O casal que descobriu isso era formado por Ed e Lorraine Warren. Dispensável dizer que tanto o boneco Robert quanto a boneca Annabelle ainda existem e ambos estão guardados muito bem, obrigado, cada um em um lugar seguro, mas diferente de Annabelle, presa há mais de 40 anos num cômodo da casa dos Warren onde eles guardam objetos possuídos,
Robert está em um museu na Flórida aberto à visitação. E existem até alguns relatos de que no museu é preciso pedir permissão ao boneco para tirar foto dele. Repare que atrás do boneco há algumas cartas. E essas cartas são justamente pedido de perdão dos visitantes que tiraram fotos de Robert sem permissão. Bom, então a gente conheceu aqui a verdadeira inspiração para Brinquedo Assassino existir. Não tanto pela parte da Annabelle, mas Brinquedo Assassino é inspirado estritamente em Robert. E sendo assim, sem mais enrolação, para não perder mais tempo, bora para a review do filme. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Good Guy era uma marca que dominava o mercado na área infantil. Desde desenhos animados, vestuário infantil, até marca de cereal matinal eles tinham. A televisão anunciava, então, o lançamento da mais nova linha de brinquedos da Good Guy, desenvolvida pela Playpulse. Um boneco símbolo da marca movido a pilha, que falava 3 frases diferentes, piscava os olhos quando pressionado nas costas ou nas mãos, e cada unidade do boneco já vinha com um nome personalizado de fábrica. Uma vez que estamos no fim de 88, isso era pura inovação em brinquedos, e sabendo disso, o pequeno Andy Barclay ficou maravilhado. Primeiro porque o anúncio da comercialização do boneco acontecia rigorosamente no dia em que o garoto completava 6 anos de idade. Segundo porque a pré-venda já havia sido iniciada, e no sofá de sua sala ele viu embalado para presente uma caixa deixada pela mãe dele que se assemelhava muito à caixa de um boneco do tamanho do lançamento da Good Guy. Bom, então, com a devida permissão de sua mãe, Karen Barclay, ele abriu a caixa e, bom, dentro dela havia o grande terror de toda criança em época de aniversário. Roupas! Vamos ser sinceros, quando crianças, nenhum de nós queria saber de roupa, né? A gente queria brinquedo, e se viesse com roupa a gente rasgava. Bom, é evidente que o pequeno Andy ficou puto da vida, mas sua mãe, coitada, naquele instante não tinha condição, não tinha dinheiro para arcar com um boneco que claramente não era barato. Porém, surgiu uma oportunidade para Karen. Ela trabalhava como vendedora de uma loja, e Meg Peterson, sua colega de trampo, percebeu que um mendigo ali atrás da redondeza, por algum motivo, tinha uma unidade do boneco ainda na caixa, de certa forma bem conservado. E então, por míseros $30, Karen conseguiu adquirir o boneco praticamente novo, e sendo assim, no mesmo dia presenteou seu filho com ele. O pequeno Andy irradiou de alegria ao abrir e retirar da caixa um boneco Good Guy, que era o que ele mais desejava de presente para o seu 6º aniversário. O boneco, como já prevíamos, era super inovador para a época, porque pelo jeito, além de pronunciar 3 frases, a face dele, a expressão dele, era característica de alguém que falava alguma coisa. Não era um boneco que simplesmente, abria e fechava a boca enquanto o som da frase saía por um alto-falante embutido. Veja, amassando o rosto também se movia, e isso tornava Chucky, o nome de fábrica daquele específico boneco, realmente um avanço no que se referia a brinquedos, e a partir dali, o novo melhor amigo de Andy. Karen, a mãe de Andy, precisou ficar até mais tarde no trampo e pediu para que sua amiga Meg Peterson cuidasse de seu filho enquanto ela não estava. E pessoas, crianças têm imaginação fértil, vocês sabem disso. Algumas delas veem coisas que não estão lá, outras ouvem coisas que não estão sendo ditas. A presença de Chuck na vida de Andy, como já dissemos, deu ao garoto um novo melhor amigo. E naturalmente, por ainda ter 6 anos, o garoto começou a falar com o boneco. Ele ouviu de Chuck que o boneco queria ficar na sala vendo o jornal da televisão, mas a Meg, claro, não deu ouvidos e levou tanto o garoto quanto o boneco para o quarto, pois já era hora de dormir. 5 minutos depois, Chuck estava na sala e a TV que Meg mesmo tinha desligado estava ligada no Jornal das 9, noticiando a morte de um criminoso perigosíssimo que morrera naquela madrugada horas mais cedo. Ora, se Meg mesmo levou o boneco para o quarto e se ela mesmo desligou a TV, a única explicação plausível para o boneco estar na sala com a TV ligada era que o garoto Andy tivesse o levado para lá e ligado a TV, né? Mas, apesar da resistência de Andy, que jurava que não tinha levado o Chuck para a sala, Meg não aceitou isso muito bem. Ela se certificou que Andy e Chuck estavam realmente na cama e prontos, entre aspas, para dormir, apagou a luz do quarto e se dirigiu à sala para fazer hora até que a mãe do garoto chegasse.
Quando Karen chegou na frente de seu apartamento, mesmo do lado de fora do prédio, ainda na rua, ela observou uma movimentação estranha de vários policiais em volta de seu edifício, o que, claro, deixou ela muito preocupada. Para o seu alívio, Andy, seu filho, estava bem. Meg Peterson, no entanto, morta. O detetive Mike Norris, encarregado da cena do crime, alegou que Meg havia caído da janela da cozinha daquele que era o 6º andar do prédio, depois de ter levado um golpe na cabeça, mas alguma coisa ainda intrigava a polícia. Antes do acidente, um pote na cozinha havia caído, espalhando farinha no balcão e no chão. Só que no balcão, sobre a farinha derramada, haviam pegadas bem pequenas, o que fez Mike Norris desconfiar, baseado na lógica, que o acidente tivera sido causado por Andy. É claro que a simples insinuação de que a criança pudesse ter sido a responsável pelo acidente ofendeu e muito a Karen, que pediu aos policiais e ao detetive que se retirassem de sua casa. O caso é que Andy mantinha conversas com Chuck, e não se pode afirmar com certeza que essas conversas eram produtivas. Sua mãe, Karen, ouvia durante a noite seu filho falando com o boneco. E tudo bem que crianças têm mente fértil e tudo mais, mas, de acordo com o garoto, o Chuck dizia coisas horríveis, inclusive palavrões. Disse ele ter ouvido do boneco que o verdadeiro nome de Chuck era Charles Lee Ray, e que Meg era uma vadia que mereceu a morte que teve. Concordemos, eu e você, que não são coisas que uma criança inventaria, por mais criativa que seja sua mente. Andy dizia que o boneco realmente falava essas coisas, ou seja, que Chuck estava vivo, e é evidente que sua mãe reage com menosprezo e descrença ao discurso de seu filho. A amizade e lealdade com que Andy tratava seu novo boneco era algo que não parecia condizer com a realidade. Por algum motivo, o garoto bolou aula no dia seguinte, acompanhado de Chuck, e atravessou a cidade passando por lugares perigosíssimos para chegar a uma casa velha e suja. Era como se o garoto tivesse mesmo ouvindo instruções do boneco para ter chegado até ali, pois até o nome do dono da casa, Andy soube dizer, mesmo sem nem conhecê-lo. Na rua, olhando diretamente para casa, Andy se descuidou e de um instante para o outro, Chuck havia sumido. Ao mesmo tempo, já dentro daquela espelunca, o rapaz que morava lá, um tal de Ed Caputo, pensou ter ouvido barulhos estranhos por ali e, armado, foi atrás de quem perturbava-lhe o sono em sua casa. Diga-se de passagem, a julgar pelos pequenos passos, quem quer que fosse que invadiu a casa, tinha uma estatura bem pequena, e aproveitando-se disso, foi até a cozinha e deixou o gás ligado. E assim que Ed Caputo percebeu essa ameaça, disparou em direção ao fogão, que, com o gás ligado há um bom tempo, causou uma explosão que aniquilou sua casa e sua vida. Ed Caputo, esse morador indigente que morreu com a casa explodida, segundo os noticiários, era o parceiro de Charles Lee Ray quando esse último foi pego e morto dias atrás. Essa atrocidade, claro, chamou a atenção da polícia, e o pequeno Andy, junto de seu boneco, foram levados à delegacia, para onde Karen seria chamada para buscá-los mais tarde. A grande realidade dos fatos é que desde a noite do acidente com Meg, o detetive não saiu totalmente convencido da cena do crime, até porque o próprio Andy disse a ele que foi Chuck quem causou aquele acidente, e agora foi Chuck quem causou a explosão da casa. O detetive sabe que bonecos não mentem, mas crianças pequenas mentem e mentem bastante. Essa insistência do garoto em dizer que Chuck era o responsável por esses eventos incomodava, porque existia a chance de Karen perder a guarda de seu filho baseado nesse comportamento do garoto, e no fim das contas foi exatamente isso que aconteceu. O Dr. Ardmore, do Hospital Geral de Chicago, se viu obrigado a levar o garoto por alguns dias para ser submetido a testes, pois, na visão da polícia e dos doutores, Andy poderia muito bem ter causado aqueles trágicos eventos e atribuído a culpa a seu simples boneco. E é aí que a Karen começa a surtar com tudo o que está acontecendo. Sua melhor amiga foi pra vala, seu filho sempre perto de acidentes mortais e agora suspeito de ter sido responsável por eles. Bom, isso deixaria qualquer mãe maluca da cabeça. Pessoas, o Chuck mexe o rosto, como já dissemos. Ele fala 3 frases e tudo mais, como vocês já sabem. Só que assim, é óbvio que ele só fará isso se ele for carregado com pilhas, né? O boneco funciona movido a pilha, certo? E se eu disser pra vocês que em todo esse tempo, Chuck funcionou sem pilhas? Digo, o boneco falava as frases, movimentava a expressão do rosto, sem bateria, porque as pilhas ainda estavam na caixa, ou seja, não foram inseridas no brinquedo. Ao perceber isso, Karen ficou incrédula, pois há 4 minutos atrás,
ela mesma viu e ouviu o Chuck sendo fofo com ela. Então, desconfiada, ela abriu o compartimento de pilha do boneco e realmente estava vazio, confirmando sua teoria de que havia algo errado com aquele brinquedo. Dessa forma, ainda meio surtada, ela precisava de uma confirmação incontestável e então... You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? O que parecia ser impossível se fez verdade, quando o boneco travou um intenso duelo e bastante físico com Karen, e logo em seguida fugiu. O boneco provou que não era mais uma simples unidade da nova linha de brinquedos da Good Guy. Chuck estava vivo. De certa forma, aquilo foi revigorante para Karen, porque ela finalmente pôde perceber que em todo aquele tempo seu filho dizia a verdade. As coisas que Andy disse que Chuck tinha feito, Chuck realmente tinha feito. E baseada nessa comprovação que a mãe do menino acabou de vivenciar, ela procurou o detetive Mike Norris. Só que é óbvio que ele não acreditou nela. Inicialmente, sem a colaboração do policial, Karen se compromete a fazer sozinha uma busca pelo rastro de Chuck na cidade, e começa tentando encontrar o mendigo que vendeu o boneco a ela dias atrás. Agora sim, com Mike Norris junto dela, o mendigo afirma que conseguiu o boneco numa loja de brinquedos que foi incendiada, e se vocês pararem para lembrar, vocês sabem o que aconteceu. Isso, a loja onde Charles Lee Ray morreu enquanto fugia da polícia, baleado pelo próprio Mike Norris. Para Karen, essa informação matou a charada. Chuck era um apelido para Charles Lee Ray, e ela só precisava descobrir de que forma o estrangulador de Lakeshore, como era conhecido Charles Lee Ray, de que forma ele incorporou no boneco. Bom, o discurso da mulher, mais uma vez, não era muito razoável, né? Racionalmente falando. Porque imagina você pensar que alguém morto reviveu no boneco. Bom, percebendo o menosprezo do detetive, ela continuava insistindo para que ele não parasse com a investigação de Charles Lee Ray, porque algo de errado não estava certo, e a guarda e vida de seu filho Andy dependiam dessa investigação. O detetive então voltou para a delegacia, pois, por mais que ele não tivesse dado bola para a teoria maluca que Karen criou, aquilo mais tarde ficaria na cabeça dele. Por isso, ele pegou o arquivo na delegacia e foi em direção à casa de Charles Lee Ray, na zona sul da cidade. Mas durante o trajeto, ele teve uma surpresa. Good night, asshole! Pessoas, parece que o jogo virou, não é mesmo? O boneco Chuck quase acabou com a vida do detetive, que agora não deve menosprezar tanto o que Karen disser, não é, seu trouxa? No dia seguinte, a Karen visita o agora abandonado apartamento que Charles Lee Ray vivia e percebe peculiaridades no local. Haviam quadros insinuosos, símbolos ritualísticos, manequins, as paredes eram todas desenhadas insinuando ritos antigos, adoração de entidades, como provava essa frase que Karen observou, escrita na parede. Obrigado, poderoso Damballa, pela vida após a morte. Eu já explico quem é Damballa, tá? Então, bom, alguma coisa tem ali, né? Enquanto Karen estranhava aquilo, Mike Norris, o detetive, encontrou ela naquele apartamento. Ele contou que, de acordo com a ficha, Charles Lee Ray passou muito tempo de sua vida com um homem. E, ainda segundo o arquivo, o apelido de Charles, mesmo com vida, era Chuck. O homem com quem Charles teria passado muito tempo chamava-se John Alsop Bishop. E agora que tanto Mike Norris quanto Karen sabem que o boneco Chuck estava realmente vivo, e possivelmente seria ele a alma reencarnada de Charles Lee Ray, os dois resolvem ir atrás desse tal de John para tentar descobrir que diabos está acontecendo. Isso explicava, por exemplo, por que Ed Caputo foi morto numa trágica explosão. Charles Lee Ray, encarnado no boneco, quis se vingar de seu antigo parceiro por tê-lo abandonado na fatídica noite em que foi morto, e por isso explodiu a casa dele. Bom, Karen e Mike correram, mas digamos que chegaram meio tarde, mas não totalmente. Chuck já havia passado pela casa de John primeiro, e o boneco havia o questionado sobre algumas coisas. Tudo porque John era instrutor de magia e mitologia voodoo, e Charles Lee Ray era um de seus alunos. No entanto, John era terminantemente contra o uso de seus ensinamentos para causar o mal.
o que foi justamente o que Charles fez, enganando a morte. Não era esse o propósito porque John Bishop ensinou Charles a dominar o voodoo, mas mesmo assim, o estrangulador de Lakeshore, um dos criminosos mais terríveis de Chicago, matou seu mestre utilizando a própria prática que John lhe ensinou. Lembram-se quando Karen viu na parede a frase "Obrigado Damballa pela vida após a morte"? Pois é, Damballa é uma das entidades mais importantes do voodoo, representada por uma serpente e que, segundo a religião, está associada à pós-vida. Pessoas, só um parênteses aqui. Tá? Existe toda uma confusão com magia e mitologia voodoo que eu não poderia deixar de mencionar aqui nesse trecho. Muito se fala por aí que o voodoo é estritamente maligno e muitos confundem a religião, que é o voodoo, com aquela magia negra pejorativa, mas não é bem assim. O voodoo nasceu na África, atingiu o resto do mundo através da escravidão, né, uma vez que vinha da África a maior parte dos escravos comercializados mundo afora, e então a religião se difundiu, talvez até não se misturando, mas adaptando-se às religiões nativas dos povos para onde ela chegava. Falando dos Estados Unidos, onde se passa o enredo, o voodoo se propagou a partir do século XVI, quando a diáspora negra do solo norte-americano decidiu estabelecer a religião no solo doméstico. É claro que conforme o voodoo se difundia em diferentes países do globo, algum traço de sua cultura ia se modificando ou se perdendo no caminho. Quer dizer, talvez nenhuma das religiões que estabelecem o voodoo seja 100% fiel à religião nascida na África Ocidental, que dentre as raízes pregava o culto aos antepassados, promovendo amor e respeito à vida, à natureza e à família. No Brasil, o candomblé assemelha-se muito ao voodoo, e alguns afirmam que o candomblé é a própria versão brasileira do voodoo. Como eu não pratico, não sou mais indicado a dissertar sobre isso, mas tendo a desconfiar que o iPanic tem fãs no candomblé, e se vocês estiverem vendo este vídeo, por favor, compartilhe essa informação conosco nos comentários. Bom, então o Chuck deixou o próprio mestre, o próprio professor, entregue à própria sorte, quase morto na casa dele, mas deu tempo de Karen e Mike Norris chegarem lá e fazer-lhe algumas perguntas. Dentre outras coisas, John Bishop clamou pela salvação do garoto, porque Charles Lee Ray agora tinha como objetivo transferir sua alma de dentro do boneco para dentro do garoto, pois, segundo aquela mitologia, ele só poderia transferir sua alma para a primeira pessoa para quem ele se revelou. E enquanto Charles era o boneco Chuck, a primeira pessoa para quem ele se revelou como não sendo simplesmente um boneco foi o garoto Andy. Então John, instantes antes de morrer, pediu que Karen impedisse isso atingindo o coração, entre aspas, do boneco, antes que Chuck proferisse o encantamento. A pergunta é: Juquiba, boneco tem coração? Bom, isso depende do boneco. Eu acho, não sei. Deve ter. Preso no hospital psiquiátrico, Andy percebeu pela janela que Chuck estava a caminho, e o garoto sabia que se esse encontro acontecesse, seria fatal para ele, Andy. O boneco, à medida que o tempo passava, adquiria traços humanos, desenvolvia força, mobilidade, velocidade. Aos poucos, tudo tornaria-se normal, como se ele fosse um humano de verdade, mas preso na carcaça de um brinquedo. Chuck encontra Andy, e o confronto seria inevitável, mas o garoto era astuto. Andy conseguiu uma brecha para escapar da perseguição do boneco, e armado com um bisturi para se proteger, ele foi pego pelo Dr. Ardmore, que tenta deter o garoto, pelo doutor ainda acreditar que o pequeno é meio doido da cabeça. Então o boneco acaba com a raça do doutor, e instantes depois, Chuck e Andy desaparecem. A grande realidade é que Andy foi correndo para casa para se proteger. Tinha uma chave reserva debaixo do tapete na entrada. Mas Chuck também foi para lá. Então, dentro do apartamento, uma pequena perseguição acontece e termina com um garoto sendo abatido na cabeça, caindo desacordado. Esse era o rigoroso e perfeito momento para que Charles, travestido de Chuck, dissesse o feitiço e transferisse sua alma para o garoto. Então ele começou. A tempestade característica ameaçava começar, tal como ela se fez presente quando Charles Lee Ray, enquanto humano, transferiu sua alma para o boneco. O encantamento estava quase feito, mas, como um milagre dos céus, Karen e Mike conseguiram interferir, interrompendo o feitiço. Furioso, Chuck ataca, ferindo os dois adultos e depois se esconde. Armado, o detetive Mike Norris faz uma busca minuciosa pelo boneco no apartamento, mas é surpreendido mais uma vez pelo brinquedo, que lhe desacorda, e só não o mata porque Karen, também armada, conseguiu disparar contra ele.
Após um confronto bastante físico, Karen consegue, sem querer, atrair Chuck para a lareira do apartamento, e o próprio Andy se encarregou de lascar fogo naquele brinquedo que, em um dia, era o presente que ele mais queria na vida, no outro, o que ele mais queria se livrar. O boneco ardeu em chamas, mas longe disso significar que o pesadelo havia acabado. Chuck, mesmo completamente queimado e visivelmente mais humano, não iria se render e perseguiu Andy enquanto pôde. Karen, tentando proteger seu filho, tentava de todas as maneiras se trancar no quarto, mas Chuck era valente. Mesmo os novos disparos que Karen dava no boneco não pareciam detê-lo, por mais que tais disparos mutilassem e decapitassem o brinquedo. Mas recordando-se do que John, o antigo mestre de Charles, havia dito, Chuck precisava ser atingido no coração, e foi exatamente isso que Karen fez. A família Barclay, formada por Karen e Andy, finalmente parecia ter se visto livre daquele desastre, e foi prontamente ajudar e socorrer Mike Norris no outro cômodo, ainda muito ferido. O parceiro de Mike, Jack Santos, chegou na casa, solicitou um reforço médico pelo telefone e desdenhou quando o detetive afirmou que o garoto tinha razão esse tempo todo quando disse que o boneco era vivo. Jack ridicularizava essa alegação e inclusive pegou a cabeça morta do brinquedo e trouxe ao cômodo onde eles estavam. Bem, Chuck ainda estava vivo e quase levou Chuck para casa do caralho tentando estrangulá-lo, mas Mike Norris finalmente colocou um ponto final no brinquedo, pois Karen, instantes mais cedo, não tinha acertado o coração do boneco. Mike, agora, acertou. E finalmente, Chuck dava adeus à vida com um disparo certeiro no coração do boneco, que ensanguentou a parede do quarto, mas pôs um fim naquilo tudo. Pobre Andy. Uma simples criança testemunhando aquela que pode ter sido a noite mais macabra de sua vida. Culpa da mãe dele. Quem mandou ela ter comprado para ele um brinquedo assassino? Brinquedo Assassino ou simplesmente Child's Play é o primeiro filme de terror trash da franquia Brinquedo Assassino ou simplesmente Child's Play, tendo essa primeira parte sido distribuída pela MGM através da United Artists e lançada em 9 de novembro de 88, ou seja, quem viu esse filme no cinema na estreia à noite praticamente viu o filme em tempo real. Embora Chuck tenha, a partir daqui, se tornado um dos maiores assassinos em série do horror, não podemos dizer que se trata também de um filme slasher como o conhecemos, mas podemos afirmar categoricamente que se encaixa no patamar de filme cult. Ao IMDb, o longa registra uma média razoável de 6,5, ou seja, nota azul, média que de certa forma vai de encontro com a recepção dos especialistas, mas ainda um pouco baixa em comparação à opinião dos críticos do gênero. Para alguns deles, Brinquedo Assassino pode facilmente ser considerado um dos melhores filmes de terror da década de 80, ainda que a primeira ideia para o roteiro não se tratasse de uma construção de filme de terror. Aos bolsos da bilheteria, a produção conseguiu arrecadar praticamente 45 milhões de dólares, sendo destes 33 milhões apenas em solo doméstico. O nome Charles Lee Ray, designado por estrangulador de Lakeshore, que transferiria sua alma para o boneco, não foi inventado por acaso, pois quis o roteirista homenagear, entre aspas, 3 dos maiores criminosos que já pisaram nos States, sendo eles Charles Manson, que inspiraria alguns outros filmes, entre eles Os Estranhos, Lee Harvey Oswald, assassino do ex-presidente John Kennedy, também tem um filme inspirado nesse fato, e James Earl Ray, responsável pela morte de Martin Luther King. Charles Lee Ray é uma mistura de 3 nomes de 3 pessoas horríveis. Dispensável dizer que, embora existam efeitos gráficos na produção, em algumas cenas o brinquedo assassino é substituído por uma pessoa bem pequena. Reza a lenda que na estreia do filme, uma multidão de manifestantes reuniu-se em frente à MGM, exigindo o cancelamento da exibição, pois para eles, Brinquedo Assassino era uma obra que incitava ódio e violência nas crianças. Ainda que exista, e sempre tenha existido, uma coisinha bem básica para nós que gostamos de filmes chamada classificação indicativa, mas admito que não encontrei a classificação indicativa de Brinquedo Assassino. Uma das campanhas promocionais do filme tinha o seguinte slogan: quando pessoas têm pesadelos, elas sonham com Fred. Mas quando Fred tem pesadelo, ele sonha com Chuck. Na minha visão, Brinquedo Assassino é revolucionário no cinema de terror fantástico e trash, porque embora já existissem em 88 alguns poucos filmes envolvendo bonecos, foi Chuck quem popularizou a ideia, tornando-se principal responsável por alguns vários outros filmes com brinquedos encapetados a partir dali. E outra coisa, a categorização de filme trash normalmente vem acompanhada de uma reação negativa por parte de quem ouve, pois durante os anos acreditou-se que o significado de filme trash era filme ruim, mas a gente sabe que não é nada disso.
Trash nunca foi uma verdade absoluta, mesmo entre os críticos, mas foi e ainda é conhecido por ser uma categoria de filmes não exclusiva de terror, em que se é uma produção com baixo orçamento. Tudo bem que aqui foram gastos 9 milhões de dólares. Algumas fontes atribuem a associação do trash à comédia do tipo pastelão, mas numa coisa todas as fontes precisam concordar: a presença óbvia do humor negro, e isso, ainda que de forma sutil, existe em Brinquedo Assassino. Então, para mim, temos aqui realmente um marco no cinema de horror, menosprezado pela própria distribuidora, mas não por nós, fãs do gênero. Por isso, Brinquedo Assassino comigo tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.